Na apresentação de hoje, nós selecionamos os casos que têm segmento para mostrar a importância de alguns exames para conduzir os casos mais difíceis, mais complexos. Então, a gente procura assim, selecionar os que tiveram maior relevância, e a gente não pode deixar de falar das distrofias retinianas, que a gente acaba atendendo em maior volume. E entre as distrofias retinianas, nós observamos que a maioria dos casos encaixa nesses 4 diagnósticos: doença de Stargardt, distrofia de Cone, distrofia do tipo Cone-Bastonete e retinose pigmentária. Lembrando que o EG de campo total avalia a resposta global total da retina, principalmente dos fotoreceptores e da camada interna, composta de bipolares e a mácula em horizontal, e ERG multifocal avalia a região macular também destas camadas. Como o ERG de campo total permite a avaliação isolada da resposta de cones e bastonetes, é útil para acompanhamento de distrofias. Esse primeiro caso é de uma menina de 10 anos que a mãe percebeu perda visual progressiva há 1 ano em ambos os olhos, e a criança notou embaçamento visual há 8 meses. Apresenta dificuldade na visão de cores e uma leve fotofobia. Ela nega nictalopia ou perda de campo visual. Usa óculos desde 4 anos de idade e tem saúde boa. Não antecedentes familiares, nada digno de nota. Então, essa menina de 10 anos com BAV de longa data, acuidade visual informada com correção de 20/200 em olho direito e 20/160 em olho esquerdo, que não melhora com furo estenopeico. Exame da retina mostra um disco óptico relativamente normal, com discreta palidez temporal, mas forçando um pouco, os vasos com aspecto preservado. Na área macular, a gente observa uma hipopigmentação arredondada, quase um DP, que a gente consegue delimitar, e um certo halo aqui, mas a gente observa que tem bem, assim, de alteração DPR nessa região, e quadro simétrico. Você mostra um afinamento da região macular, a gente vê a perda da camada externa, inclusive a zona elipsoide, e do EPR, pelo aumento da refletividade da transmissão do sinal. Aqui é bem simétrico, olho direito e olho esquerdo. O mapa de espessura mostra esse afinamento difuso, aqui está em cor branca, por causa da faixa etária, 10 anos, a gente sabe que o OCT, o banco normativo, é a partir de 18 anos, mas é bem evidente aqui pelo mapa colorido que tem essa cor azulada pelo afinamento difuso. Aí essa paciente fez ERG de campo total. Nós sempre procuramos colocar o gráfico referência do lado direito, para vocês compararem. E o resultado desse ERG, a gente, principalmente os dados relacionados a fotoreceptores, que é de maior interesse nesse caso, está aqui na parte inferior. Então, o olho direito, ela tem resposta de bastonetes normais e ela tem apenas 25% da resposta de cones, resposta fotópica. E bem simétrico. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Aí essa é a progressão e acompanhamento dessa paciente. A queixa dela foi piorando, principalmente do olho esquerdo, e principalmente da parte da fotofobia, mas ela sempre queixou muito mais nos retornos do olho esquerdo. De estado geral, ela teve de intercorrência cálculo renal e fez cirurgia. A acuidade visual do lado direito manteve-se estável e o olho esquerdo, a gente notou uma piora acentuada na última visita deste ano. O que chama bastante atenção, né, que esse olho direito dela, se a gente for olhar 2012, 2019, 2020, esse olho direito se mantém com 20/200 de acuidade visual. Chama atenção a piora que houve agora em 2020. Ela também tem um histórico também associado de um ceratocone,
e ela teve uma gravidez, estava com um bebezinho de 2 meses quando ela veio conosco, então teve também aí uma alteração corneana, mas aí fica sempre aquela dúvida, né, no segmento, o que pode ser de outras condições oculares e o que pode ser dessa alteração já encontrada no eletroretinograma aos 10 anos de idade, em 2012, quando ela esteve conosco. O que chama a atenção na retinografia da evolução é que aqui a imagem de 2012 nós tínhamos somente do polo posterior, agora 2019 a gente já tem a imagem periférica, foi registrada provavelmente porque foram observadas essas lesões visíveis, né? A gente vê que tem a lesão macular em maior extensão e vê múltiplas lesões atróficas do EPR na periferia, no equador e na extrema periferia em ambos os olhos. Então, é bem evidente que essa progressão da doença. Então, da autofluorescência, a gente observa essa hipoalto macular, que já é correspondente à atrofia do EPR, desde 2012. E aqui a gente observa esses pontos grosseiros de hipoautofluorescência pela atrofia do EPR. Esses pontos não eram encontrados em 2012, né? Isso aí foi encontrado tardiamente mesmo, né? Provavelmente, mas assim, se fizer uma autofluorescência da periferia em 2012, é capaz que pegue alguns pontos, sim, na região do polo posterior, fora da mácula. É possível, sim. Aqui no ERG de campo total, né, como a gente já comentado, da acuidade visual em 2012, do olho direito, que era de 20/200, e essa acuidade visual, ela permaneceu em 2019 e 2020. Pelo exame, pela queixa, ela não tem queixa desse olho direito, no entanto, o eletroretinograma de campo total, da mesma maneira que nos exames de imagem, mostrou um pouco de piora, nesse olho direito também, na parte de bastonete, que era normal em 2012, essa resposta de bastonete ela começa a ficar um pouco mais alterada. Então, em 2019, ela perde aí em torno de 10%, 11% do bastonete. E em 2020, ela perde aí 25%, em torno de 25%, 27% do bastonete em 2020, que foi a queixa maior dela. E a acuidade visual do outro olho esquerdo piorou mais, né? Mas esse direito a gente vê que também teve uma piora, ainda que ela não relate. A parte de cones está bem parecida, apesar dessa perda, né? 25%, 25%, 18%. Provavelmente por conta disso, a acuidade visual da parte macular deve estar mais preservada e deve estar refletindo aí um pouco da resposta da região central. Uhum. No olho esquerdo, a gente vê que realmente a importância do eletroretinograma de campo total, o quanto que isso bate com a clínica da acuidade visual dela, que piorou, era 20/160, em 2019 foi para 20/200, em 2020 essa acuidade visual foi para 20/800, mas mais do que a queixa visual dela, de acuidade, era a queixa mesmo que ela sentia de perda de campo visual, uma piora noturna, e aí a gente percebe o quanto que esse bastonete piorou drasticamente aí nesse exame de segmento. Né? Eu acho que isso é o que chama bastante atenção e a gente consegue documentar essa distrofia retiniana que a gente tem observado ao longo do tempo. Então, em 2012, ela tinha 10 anos de idade e agora em 2020 ela já está com 18 anos. Então, a gente nota aí que é jovem e a importância de fazer o exame de segmento. Em 2012, se a gente for lembrar bem, a resposta era inclusive simétrica entre o olho direito e o olho esquerdo. E aí a gente vê realmente essa simetria, o comportamento diferente ao longo do tempo de um olho e do outro. E com essa questão do ceratocone, né, a gente tinha essa dúvida se essa queixa dela, da piora do lado esquerdo, era uma coisa relacionada à retina ou se era uma coisa pelo fator adicional da córnea. Da Porque córnea, mesmo... por causa da gravidez, né, que ela teve, né, Isso. que é uma queixa bastante frequente da acuidade visual, né. E a apresentação fundoscópica, a imagem da retina autofluorescência, era um quadro bem simétrico. Então, a gente, provavelmente o médico que acompanhava, tinha essa dúvida, por que essa queixa muito mais acentuada do lado esquerdo, se todas as apresentações clínicas, anatômicas, eram similares, eram simétricas. Aí o ERG mostra que realmente essa queixa maior visual dela é devido a esse aspecto, esse estado funcional dessa retina do olho esquerdo.
E com isso deve acompanhar, porque infelizmente o olho direito pode evoluir ou não, a gente não sabe quando, aí a gente recomenda acompanhamento. E a gente observa que isso vem acontecendo ainda que ela não tenha queixa, né? A gente vê isso, apesar da assimetria, a gente vê isso vindo gradativamente para o olho direito também. Então, o prognóstico aí acaba sendo bastante preservado em relação a esse olho direito, né? Isso mesmo. Tem uma hipótese diagnóstica, né? A gente, com esse quadro, a gente acaba fechando a hipótese diagnóstica de distrofia do tipo cone-bastonete. O segundo caso é para mostrar um exemplo de tumor da via óptica. Os casos que nós atendemos de crianças ou adultos, principalmente crianças, com tumores do sistema nervoso central, a gente tem como diagnóstico essas doenças apresentadas. São casos difíceis, não só para oftalmologista, mas para oncologista, para neurologista. Nós utilizamos os exames de PVE, lembrando que nós temos 3 tipos de PVE: PVE de varredura, para medir a acuidade visual, e PVE por padrões, que utiliza estímulos estruturados, e PVE com flashes de luz, para avaliação do processamento da via mácula até a região do córtex occipital. Dependendo da acuidade visual, a gente utiliza um padrão de estímulo ou outro. Esse caso é de uma criança de 6 anos, com diagnóstico já de glioma, de quiasma há cerca de 1 ano, e notou baixa de visão em ambos os olhos, pior, olho esquerdo, há 2 anos. E já está em quimioterapia há 8 meses. Nega consanguinidade ou histórico de doença ocular na família. A acuidade visual é 20/100, olho direito, e conta dedos a 1,5 m em olho esquerdo e não melhora com furo estenopeico. Ele trouxe esse campo visual que mostra o olho esquerdo uma redução difusa de sensibilidade, então, assim, é um quadro bem comprometido. Era predomínio de resposta de ausência, era predomínio de ausência de resposta à luz. E aqui a gente vê toda a redução do campo, esse olho direito dele, que é o olho melhor, campo temporal. Mas também a gente vê que tem, assim, boa parte ausência de resposta à luz testada. Diante dessa acuidade visual informada, a gente fez PVE por padrões, aqui é registro de 15 minutos e de 1 grau. Aqui, né, a gente vê, né, que a gente tem resposta de 15 minutos, que são quadriculados menores. Esse de 15 minutos geralmente é um padrão um pouquinho mais difícil, esse tempo normalmente ele é um pouquinho mais atrasado. A gente olha aqui no valor de P100. A gente sempre faz ambos os olhos, olho direito e olho esquerdo. A gente opta por fazer ambos os olhos por uma questão de somação. E a gente observa que nesse olho direito a resposta de P100, que é a resposta principal, ela está em torno de 166 milissegundos. No olho esquerdo não tem resposta. E a amplitude, que é essa última coluna, N75P100, está em torno de 5,4,98, que é uma amplitude reduzida também. Quando a gente coloca estímulos maiores, que é um estímulo um pouquinho mais fácil de ser processado, esse tempo de P100 no olho direito de 166 vai para 145 e a amplitude aumenta também um pouquinho para 5,41. Então, isso é só pelo tamanho do estímulo mesmo, que muitas vezes é um pouquinho mais fácil o tamanho maior. E o esquerdo, ele não detectável. Quando a gente olha lá na onda, a gente vê, mas será que essa onda aqui não parece uma resposta nesse olho esquerdo? A gente faz o exame várias vezes para a gente ter uma confiabilidade no exame e esse resultado não é reprodutível. Então, certamente, pelo nosso teste, a gente vê que não é uma resposta detectável porque ela não é reprodutível. E aqui, à direita, a gente tem um valor de referência, então isso que a gente chama de P100, é um cume que tem que acontecer em torno de 100 milissegundos. Então, a gente observa que essa onda desse paciente, ela está mais voltada para o lado direito, ela anda para o lado direito, então é o que a gente chama de atraso de P100. Então, além dessa onda estar mais atrasada, ela aparece, em vez de aparecer no tempo 100, ela aparece para depois de 150 milissegundos, e essa amplitude, esse tamanho da resposta também cai, mostrando um importante insulto da via óptica. Esse paciente, a gente tem um acompanhamento, assim, já bem longo, e a gente vê a evolução da acuidade visual nessa linha superior.
O olho esquerdo manteve realmente com pequenas variações, oscilações, mas muito ruim, e o olho direito a gente nota uma piora gradativa. O campo visual também evoluiu, teve até um momento de melhora no último campo, ao término da quimioterapia. Aqui a gente observa o tempo de B100 e a correlação com o campo visual. Então, o tempo realmente que é o dado, a informação que é mais, digamos, mais indicado para esse acompanhamento, porque a amplitude varia muito, principalmente esses casos que têm uma baixa visão, então a gente procura acompanhar mais com o tempo. E a gente observa que, depois do término da quimioterapia, uma leve melhora do tempo, mas em janeiro de 2017 teve uma leve piora, depois apresentou uma nova piora em janeiro de 2018. A gente ficou na dúvida se isso era só uma visita ou se isso era uma tendência. Aí repetiu com um intervalo menor de 6 meses, a gente optou por antecipar a próxima visita. E após 3 exames sequenciais com piora bem significante de tempo, foi discutido o caso com o oncologista, né? E reiniciou a quimioterapia. E essa é a importância, né, de fazer um segmento, nesse caso, um pouquinho mais próximo, não dá para demorar muito, principalmente quando, ali em janeiro de 2017, ele, né, vem com uma estabilidade, e de repente a gente vê cair abruptamente. Então, precisa de acompanhamento mais próximo, é muito difícil o oncologista tomar uma decisão com um exame só, então, repetir o exame de maneira mais próxima acaba ajudando na terapêutica, né, na decisão terapêutica. Porque às vezes a imagem de ressonância mostra tumor, mas não mostra o grau de compressão do quiasma, né? Então, fica realmente difícil decidir por uma imagem aparentemente estável. E aí a gente lembra o conceito da eletrofisiologia, né, que é anteceder a parte funcional, anteceder a resposta, né, ou a alteração antes da parte anatômica. Então a anatomia eles também estavam acompanhando, mas eles acabam fazendo acompanhamento com os 2 procedimentos, com os 2 testes, por causa desse princípio da eletrofisiologia, que é preceder as alterações anatômicas. E acho que, né, nesse caso se encaixou bem dentro desse princípio. Uhum. E aí depois ele teve mais uma visita com uma leve piora, mas ela já tinha iniciado o QT, aí a gente vê um esboço, um sinal de melhora, e vamos acompanhar, né? Às vezes a piora também, ainda que melhore a lesão, ela acaba fazendo um insulto tão importante que às vezes não recupera. E aí, o importante é não continuar piorando, mas, né, ter uma estabilidade. Então, às vezes a gente espera que não que melhore, que se melhorar, excelente, mas estabilizar e não continuar piorando, como foi o caso do olho esquerdo, que aí fica como não detectável. Exato. E o terceiro caso é sobre desenvolvimento visual, paciente pediátrico também. Então, a gente utiliza muito o PVE de varredura para medir uma das funções visuais, que é a acuidade visual. E mais indicado para casos de estrabismo, ambliopia, deficiência visual cortical, nistagmo, catarata congênita e glaucoma congênito. Esse caso, então, com PVE de varredura. Esse caso é um bebê de 7 meses que tem opacidade corneana somente em olho direito, detectado desde o nascimento. Os pais acham que a criança tem boa visão em ambos os olhos e nega tratamento ocular. Nascimento a termo, gestação tranquila, sem nenhuma alteração, bom estado geral de saúde e nega uso de medicamentos. Então, não tinha nada sistemicamente, apenas opacidade corneana em olho direito. Essa é a imagem do bebê. Não era exatamente central, era paracentral, mas com leve acometimento da região pupilar. O BM mostra que tem um comprometimento não só do epitélio, mas da parte do estroma anterior, esse exame de UBM. E nós acompanhamos essa criança com PVE de varredura. Aqui, a bolinha em cinza é a acuidade visual do olho esquerdo e em amarelo do olho direito, olho com alteração, com 3 meses de idade. Eu vou mostrar todos, Paula, aí você faz os comentários. Tá bom.
A gente vê que essa parte rachurada aqui em verde, não sei se está em verde para todo mundo, para mim está esverdeado, é a parte que a gente considera como normal para a idade, porque a acuidade visual, né, conforme passa o tempo, essa acuidade visual, ali a gente vê aqui nesse eixo, a acuidade visual indo de 20/500 até 20/20, e essa curva esverdeada seria o limite de normalidade para o PVE de varredura. Então, aos 3 meses, a gente percebe que essa acuidade visual, ela está até acima, ela está melhor, né, do que o limite de normalidade, mas ainda que esteja melhor, há uma assimetria interocular, né? O olho direito está ali dentro da normalidade, mas o olho direito e o olho esquerdo têm uma assimetria, uma diferença interocular, que permanece aos 7 meses de idade. Aí esse olho direito, ele passa a começar a cair dentro da curva, o olho esquerdo ainda tem um super olho, um olho bem melhor do que o limite de normalidade melhor para esse olho, e com 13 meses, 1 ano e 1 mês, o olho, né, esquerdo dele já passa a estar dentro da curva e o olho direito sai da curva de normalidade. Logo depois, esse bebê teve bastante dificuldade em realizar o exame, porque ele reagia fortemente à oclusão, e a gente conseguiu fazer mais uma visita com 19 meses, essa diferença interocular, ela aumenta um pouquinho, né? A gente nota ali que ainda o olho esquerdo está dentro da normalidade e o olho direito cada vez mais fora da normalidade. E aí ele faz um cartões de Teller aos 2 anos de idade, e aí mostra realmente uma simetria bastante grande. A gente precisa lembrar que o cartão de Teller é um exame comportamental, então muitas vezes essa diferença interocular tão grande pode ser justificada pela reação forte dele à oclusão e à não colaboração para o exame. E aos 4 anos de idade, ele volta a fazer também, né? Ali a gente tem uma acuidade visual pior ainda, de 20/800 de acuidade visual nesse olho direito. Lembrando que tanto os cartões de Teller quanto ali era figuras, né? Com 4 anos de idade, são exames que a gente chama de subjetivo, né? Precisa da informação verbal da criança. Então, pode ser pela opacidade, ou pode ser realmente pelo tipo de teste escolhido. Ela pode não estar colaborando, porque o olho esquerdo dela é um olho tão bom, quando oclui, tem essa forte reação à oclusão, e aí já não colabora tão bem para o olho esquerdo. Por conta disso, a gente optou a gente vê essa diferença, ó, com 3 meses de idade tinha 20/75 e com 4 anos apresentou 20/800. Então, essa acuidade visual, né, lembrando que esse 20/800 tem essa subjetividade. Aí a gente optou em fazer um PVE por padrões, para a gente observar a resposta desse olho direito em relação aos quadriculados. É claro que a gente sabe que quando a acuidade visual, ela influencia o resultado final no potencial visual evocado, porque qualquer borramento faz com que essa região que chega na região occipital seja alterada, né? Essa resposta seja alterada. Então, no olho direito ali a gente vê que essa onda do olho direito, que é a que está no meio, ela está um pouco mais para a direita, nessa curva anda um pouquinho para a direita, e o tempo dessa onda é em torno de 126,2 milissegundos para P100. Então, quando a gente compara esse olho direito com o olho esquerdo, a gente vê um atraso aí de 20 milissegundos nesse olho direito. E uma amplitude bastante assimétrica, né? Então, é praticamente metade da amplitude do olho esquerdo. Então, a gente vê aí um acometimento importante. Nesse caso, a gente vê que possivelmente, mesmo após a retirada dessa opacidade, se for o caso, a gente percebe aí uma alteração da via bastante importante, um comprometimento não só na amplitude, mas no tempo da resposta também. A gente optou em fazer um PVA por flash de luz para acompanhamento, e também nesse olho direito, no PVA por flash de luz, há uma alteração aí no tempo do P2, que é a resposta mais importante. Então, a gente também vê essa alteração, até em termos de valor absoluto, não é um tempo ruim, mas quando a gente faz a comparação com o olho contralateral, a gente também observa aí um tempo maior do que 25 milissegundos entre um olho e o outro, e essa amplitude também bastante reduzida no flash. A gente não espera um flash tão assimétrico numa resposta corneana, então por isso que a gente pensa num prognóstico mais reservado nesse sentido.
Essa parte é uma parte que a gente separou, que é um resumo dos 3 casos para segmento. Então, quando a gente pensa em distrofia retiniana, em tumores ou em desenvolvimento visual, que foram os 3 casos que a gente trouxe, a gente tem um arsenal de testes eletrofisiológicos que pode acompanhar esse segmento. Então, para a distrofia retiniana, o ERG de campo total ou o ERG multifocal. Nos casos dos tumores, o PVE por flash de luz ou PVE de varredura, e para o desenvolvimento visual, o PVE de varredura. Então, esses exames, dentro dessas hipóteses diagnósticas, ela acaba sendo bastante importante nesses diferentes tipos de doenças. Distrofia de Cones, cone baçonete, retinose pigmentária, Stargardt. Aí vem tumores de via óptica, glaucoma congênito, catarata congênita, deficiência visual cortical, nos casos de nistagmo, que é muito frequente nos consultórios, né, e muitas vezes esse nistagmo está associado a essas outras alterações retinianas ou neurológicas, e o estrabismo e a ambliopia. Então, esse é um resumo para segmento em eletrofisiologia. A gente também tem como fazer um segmento de outras condições oculares, quando a gente pensa em maculopatias, o uso de medicamento, ou em casos de neuropatias. Então, aqui também um resumo, não são os casos que a gente trouxe, por enquanto, né, mas são outros casos em que o segmento em eletrofisiologia acaba auxiliando não só no diagnóstico, né, a princípio a gente sempre pensa no diagnóstico, mas a gente trouxe 3 casos e esses são outras situações em que o segmento em eletrofisiologia pode, a longo prazo, trazer algumas elucidações.